Vamos abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. No Salmo 118. Glória a Deus. Eu quero 118 a partir do verso 10. Vamos a partir do 8. Glória a Deus. Hoje eu quero falar que o inimigo tem 4 tipos de ataques para fechar nossa boca, para nós não louvarmos ao Senhor, para roubar a nossa alegria, e ele é o ladrão da alegria. Não abra a porta para o ladrão. E se ele invadir, você pode chamar os guardiões. Ontem eu falei sobre os guardiões, tivemos um trabalho maravilhoso aqui. Ontem tivemos Coronel Terra, um homem que lidera os policiais de Cristo. Eu fui capelão de Cristo junto com eles uns 5 anos. Depois eles faziam reunião aqui no quartel na frente, mas depois eles mudaram para de manhã, e eu passei a manhã com Deus para de manhã, parei de frequentar. É um trabalho maravilhoso. E ouvindo ele falar o que Deus fez na vida dele, foi tremendo e maravilhoso. Então, abra aí a palavra de Deus a partir do 8. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu derrotei. Cercaram-me como enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinho em chamas, em nome do Senhor. Empurraram-me com força, me impeliste para me fazer cair, mas no nome do Senhor, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Diga, o Senhor é. O Senhor é. O Senhor é. Ele não será. O Senhor é a tua força e o seu cântico, porque Ele te salvou e te salva, porque Ele é precioso. Pai, Tu colocaste no meu coração, meu Pai, durante, Senhor, toda a semana, para estar, Senhor, falando com essas vidas que Te pertencem, meu Pai, que nós precisamos a cada dia, Senhor querido e eterno, ser, ó Pai querido, valentes e fortes, e sabermos resistir o inimigo. E quando aparecer, Senhor, o inimigo, que nós não podemos com eles. A Tua palavra hoje aqui está dizendo que o Senhor nos ajuda. Muito obrigado, Pai, por cada pessoa que escolheu hoje, Pai, nesta manhã, estar na Tua casa para Te louvar e para Te glorificar. E que os demais possam estar aqui também às 19 horas para dizer que só o Senhor é Deus. Pai, nessa oportunidade, nós oramos, Te agradecemos pelo cessar-fogo em Israel. Pai querido, nós chamamos a proteção do Teu povo, Pai. Oramos por todos os santos na face da terra. Oramos também, Senhor, Te agradecendo pela Uniora, Pai. Pai querido, que ontem, em todas as regiões, Senhor, meu Pai querido, do Brasil, foi comemorado a oficialização da Uniora, 6 anos, Pai. E vimos, Senhor, todo o Brasil reunindo e aprendendo a Tua palavra, porque a Tua palavra é
pura, ela é eficaz e nós te agradecemos. Amém. Podeis nos assentar. Glória a Deus por isso. Ao tema da mensagem sobre o ataque do inimigo, e ataque do inimigo é para tentar roubar a nossa alegria, porque a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor e nós louvamos a Deus, porque nós podemos buscar no Senhor. O Senhor quer ver os filhos alegres, vitoriosos, com saúde, contentes, conquistando, vencendo, como um bom pai que Ele é. Ele é bom e a misericórdia dEle dura para todos sempre. Aqui nós vimos o primeiro ataque do inimigo. Todas as nações me cercaram. Aqui está falando de uma guerra mundial para nos atingir, mas não precisa o mundo inteiro pegar em arma. Nós temos visto aí o inimigo atingir todas as nações com tipos terríveis de ações. Nós temos visto aí coisas absurdas, como um filho de 14 anos assassinar a mãe, o pai e um bebê. Imagine, por causa de uma paquera que ele estava tendo em outro lugar, e ele queria ver a moça, conhecer, e os pais não deixaram. Ele assassinou aquelas 3 pessoas. Isso é uma guerra. Isso é algo que está mostrando que o ser humano não está dando valor ao que tem valor. Um ser humano que pega uma boneca e registra a boneca como filho legítimo, com direito à herança. Pega uma boneca e tem coragem. Isso é satanismo puro. Pegar a boneca e levar para o pastor apresentar a Deus. Vocês devem ter visto a fúria e o nervosismo do pastor. Vocês têm visto ele, um vereador, se é uma pessoa que não é culta, que não é pública, fazer isso é normal, mas o vereador entrar com requerimento na Câmara Municipal para que ele entrasse com o bebê, porque se ele não entrasse com o bebê, com quem ele deixaria o bebê? É isso que nós estamos vendo. Onde se matar um animal, não há fiança. Matou um animal, vai para a cadeia mesmo. Mas quanto tem matado pessoas e não vão para a cadeia? Então, isso é o quê? Isto é uma guerra. Isso é uma guerra, e aqui está dizendo que as nações cercam. A gente vê quando Israel entrou em guerra, eu acredito que todos oraram mais, porque Israel sinaliza o que vai acontecer no mundo inteiro. Agora, irmãos, o salmista tão maravilhoso diz assim: eu fui cercado, mas em nome do Senhor eu despedacei. Olha que coisa linda. Em nome do Senhor é que nós despedaçamos todo o mal que vem para nos cercar, para roubar a nossa alegria. É o versículo 11, diz: cercaram-me e tornaram a cercar. O inimigo vem uma vez e você resiste ele, mas ele não bate em retirada para sempre. Ele volta. Aqui diz: tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu despedacei. Veja o valor do nome do Senhor. Quando nós pronunciamos e ele sai com a nossa pronúncia. O nosso coração tem que estar cheio de Deus, para que quando nós falarmos de Deus, ele sai na palavra e produz o que precisa ser produzido. Aqui diz o versículo 12:
cercaram-me como abelhas. Quem já foi cercado por abelha aqui? Eu já fui. Saí com o beiço grande, o rosto deformado. Eles chegam e eles atacam mesmo. Basta você bobear e passar bem pertinho deles. Aí eles vêm e atacam. E aqui o salmista diz que ele foi cercado e ele foi atacado como abelhas. Olha que lindo. Porém, mas apagado-se como fogo de espinho, pois o nome do Senhor eu despedacei. Então, aqui não está falando que você está isento de passar por batalhas. Você não está isento de passar por dificuldades, mas você pode vencer e Deus quer que você seja vencedor. Em Deus nós somos mais do que vencedor. E aqui diz para nós no versículo de número 13, o 13 diz assim: com força me impeliste para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. Preste atenção, que coisa maravilhosa. Os outros 3 ataques não era para derrubar. Agora, esse 4º ataque aqui, com força, me impeliste para me fazer cair. O inimigo quer que você caia em dificuldade, que você caia com enfermidade, caia com desemprego, caia em tristeza, caia em decepção. O inimigo quer trazer coisas para nós que nos deixem muito tristes, porque ele é o ladrão da alegria. O ladrão da alegria, ele quer alegria não para ele se alegre, mas para ele te ver triste. É por isso que ele quer roubar a sua alegria. E aqui diz que com força me impeliste para fazer cair. Olha que lindo. Porém, o Senhor me ajudou. Esse 4º passo aqui está dizendo o quê? Que tem coisa que você resiste, você expulsa e vai embora, no nome do Senhor. Mas a coisa que você precisa do próprio Senhor te ajudando para que você não caia, em nome de Jesus. E aqui diz: o Senhor é a minha força. Você sente enfraquecido? Você sente cansado? Você sente abatido? Aí está a receita para você. Aí está o biotônico. Quando eu era menina, a mamãe dava biotônico Fontoura para nós com ovo de pata. E eu, a vida inteira, tomei biotônico com ovo de pata. Quando o Michel nasceu pequeno, ele cresceu bastante, porque ele nasceu pequenininho. Eu fui lá no médico e disse: eu estou dando para ele biotônico com ovo de pata. Ele diz: ai, que bobeira. Eu falei: por que não é bom? Eu tomei a vida inteira como bom. Ele falou: biotônico é vinho. E o ovo de pata é ovo de pata. Quando você põe o ovo de pata no biotônico, o biotônico mata a vitamina do ovo de pata. Cozinha o ovo de pata e dá para ele. E se você quiser dar vinda para ele, não dê mais. Aí procurei vitamina real para dar para ele. Então, às vezes, você se sente cansado. E aqui diz: o Senhor é a minha força. O Senhor é o verdadeiro biotônico, com aquilo que você precisa. E você toma o suco de uva, que representa o vinho, todo primeiro domingo do mês você toma. E ao tomar, você está tomando a vitamina que Deus deixou para nós. Mas aqui diz também que ele é o meu cântico. Ele tem que ser o seu cântico. Ontem eu ouvi tanto esse cântico: louve ao Senhor. Eu amo este hino, porque exalta o nome do Senhor. E também a bondade do Senhor. Então,
Eu tenho os dois, e lá no Mato Grosso do Sul, foi a primeira vez que eu ouvi esse louvor. E cada vez que eles vão tocar lá, o Jackson manda um alerta, vai tocar louve ao Senhor. Porque, irmãos, o nosso papel é louvar ao Senhor. Em tudo dá graça, em tudo louve ao Senhor. Nas circunstâncias difíceis, louve ao Senhor, porque você tem um Deus todo-poderoso. Quantos não tem ninguém para ajudar? Quantos não têm em quem se refugiar na hora da luta e da tristeza? Nós não estamos livres da luta, mas nós seremos livres da luta. A luta pode vir, tinha um canto que cantava, a luta vem e passa, não desanime não, quem crer em Jesus Cristo já tem a solução. A luta vem e passa, glória a Deus por isso. E aqui, irmãos, no verso 14, tem uma promessa que eu quero deixar para cada família, para cada lar aqui. Diz assim, o Senhor é a minha força, a sua força vem do Senhor. Observe que às vezes você está meio abatido, meio desanimado, você entra na casa do Senhor e se sente renovado. Às vezes eu entro na casa do Senhor, eu estou meio, mas quando eu entro eu me renovo, porque eu amo a casa do Senhor. Eu amo estar na casa de Deus e adorar a Deus nesta casa que Ele nos deu para Ele ser adorado. O Senhor é a minha força. Ai, hoje eu estou sem força nenhuma. Pode acontecer, tem um dia desse. Aí você conta com o quê? Com a força do Senhor. Veja que o salmista lutou por 3 vezes seguido. E na 4ª vez ele precisou do quê? Da ajuda do Senhor. Em Filipenses 4:7 diz, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, seja a habilidade de vocês conhecida por todos. Então, isso é o que nós temos como proteção. A hora que você vê que a coisa está acontecendo, que você está parecendo que está ficando como maracujá murcho, clame ao Senhor, para que Ele te enche de alegria e de vitória. Paulo, sabedor desta palavra, e alguém que vivia intensamente esta palavra, aprenda sobre Paulo. Vai passar um seriado aí sobre Paulo. Eu já vi esse seriado há muitos anos atrás. E marcou tanto a minha vida. Agora eu não vou contar a história, mas guarda. O final, o que Paulo fala antes dele ir para ser morto e de cortar o pescoço dele e dos discípulos. Preste atenção para você ver como este homem tinha convicção de quem era Deus, de quem era aquele que fez ele cair do cavalo. Às vezes tem queda, minha mãe dizia que é para te ajudar a caminhar. E a queda de Paulo, a queda de Paulo foi algo maravilhoso para a vida dele. Ele precisava daquela queda. Ele precisava saber que ele dominava sobre tudo, ele não conseguiu dominar sobre o cavalo. E ele caiu. E quando ele caiu, ele já disse, quem és tu, Senhor? Olha que mudança. A mudança de Deus, ela é fantástica. Ele que ia perseguir para matar aqueles que pertenciam ao Senhor, quando ele cai, ele diz o quê? Quem és tu, Senhor? Porque ele ouviu
a voz do Senhor dizendo: Saulo, 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 Saulo. Você já imaginou quando você fala para uma criança, Zezinho, Zezinho? Veja o que é que você está fazendo. Ele disse: quem és tu, Senhor? Imediatamente, ele mudou aquilo que ele respeitava por respeito, que ele não respeitava por respeito fantástico. Quem és tu, Senhor? E ali o Senhor mandou que Paulo fosse aprender acerca de quem é realmente o Senhor. Não há ninguém maior do que o Senhor do Senhor, o Deus dos deuses. Aqui a nossa frase é: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Às vezes a pessoa fala: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele não será. Ele é. Nele não há mudança e nem variação. Ele é, graças a Deus por isso. E ele fala: alegre-se no Senhor. Novamente direi: alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Paulo está falando que o nosso amor por Cristo leva as pessoas a conhecer quem é Cristo. Aquele cavalo bendito que caiu ali levou a Saulo a saber quem é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a minha força. Neemias, ele fala: o Senhor é a minha força. Quando ele ia para reconstruir os muros de Jerusalém, ele diz: o Senhor é a minha força. E nós temos a alegria dele sempre. Você tem que separar aquelas coisas que te deixam triste, terreno, com a alegria de Deus que é eternamente. Sabendo que um dia nós estaremos com ele para sempre. Você já imaginou esse dia? De estar com ele para sempre? E caminhar com ele nas ruas, que é de ouro e de cristal? E ele levar você no mar, e quando você chegar perto daquele rio, como diz Apocalipse, você vê que é um rio de fogo. Ué, mas fogo não apaga água? Mas lá em Apocalipse tem um rio de fogo. E você verá coisas que você nunca pensou. A Bíblia diz assim, que nem os nossos olhos, nem a nossa mente imagina o que é que nós veremos na eternidade. Haverão coisas que vai ser maravilhoso, tão maravilhoso, que nós vamos querer lá pedir licença para ele e descer aqui na terra para contar para as pessoas, aceitá-lo como Salvador. E ele vai dizer: não, lá tem ciclano, ciclano, ciclano que vai falar. Deus está contando com você para falar. Por isso que morto não fala. Por isso nós não cremos que morto se manifesta para falar. Quando o rico morreu, ele pediu: deixa eu ir falar para os meus parentes para eles se converterem. Não, você já teve o seu tempo. Nós estamos tendo nosso tempo para falar do Senhor. Aproveita a falar, porque depois que você chegar lá e você conhecer toda aquela maravilha, você não vai chorar. E se quiser chorar, você fala: meu Deus, eu convivi tanto com fulano, com ciclano, e não falei da salvação, ele vai para o inferno. E começar a descer lágrimas dos seus olhos. A Bíblia dizia: o Senhor enxugará toda a sua lágrima. Porque no céu não é lugar de chorar, no céu é lugar de regozijar no Senhor. No céu é lugar de a gente reconhecer que só Ele é Deus. E Paulo sabia que todos os ataques eram do ladrão da alegria.
do diabo. Você já pensou alguém ter uma notícia maravilhosa de que foi curada, que nós tivemos o irmão Manuel dando testemunho quinta-feira, que Deus o curou do câncer e que o câncer estava queimado, graças a Deus por isso. E, de repente, o diabo levanta alguma coisa para roubar aquela alegria, aquela satisfação dele. Eu passei pelo câncer, eu tinha metástase em todo o corpo, e o médico disse: você não tem mais 5 dias de vida. Você está com metástase pelo corpo inteiro, está nas suas axilas, por isso que eu não posso pegar peso. O maior peso que eu posso pegar é equivalente a 1 cigarro. É que eu sou teimosa. Aí o que acontece? Quando ele fala para mim, eu falei: doutor, muito obrigado por o senhor me dar essa informação. Ele disse: pois é, você pegou a minha ficha, está escrito assim, profissão, não é? Quando você vai no médico, eu risquei a profissão e pus missão, missionário. Você é missionária, né? Eu sou judeu. Eu não acredito em Jesus. Eu falei: o senhor não acredita, e eu conheço Jesus. Conhecer Jesus é fantástico. Eu conheço o Dema aqui. A gente sempre está convivendo junto aqui. Então, não estou ouvindo falar dele, eu conheço ele. Eu falei: eu conheço ele. Ele: pois é, vê que sai por aí pregando, orando e dizendo que ele cura, né? No entanto, você está podre. E eu disse para ele: eu ando pregando sobre ele, falando sobre ele, orando, e ele curando. E ele curando. E ele ficou tão indignado que, quando eu fui para tirar o seio, e que ele abriu para tirar o seio, estava todo cheio de metástase, estava tudo podre. Tanto é que vocês observam que eu não abaixo, porque ele cortou o osso aqui, e estava tudo podre. Ele abriu e não tirou o seio, nem tirou o câncer. Me mandou daquele jeito, anestesiada, para casa. Pastor Pino, para cuidar da igreja, me levou para a casa da minha irmã. Quando eu voltei da anestesia, eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Nós pagamos 5 dias do Hospital Santa Catarina, e eu estou aqui, que o convênio não cobria. E ele, então, ligou para mim. Ele ligou e disse: Dionísio, acha o seu marido, pega a tua bolsa e volta aqui. Eu ainda estava meia tonta, com ânsia ainda da anestesia. Venha já. Localizaram ele, ele me pegou e me levou lá. Chegou lá, ele me internou e ele disse: eu vou tirar o seu seio. Ué, por que o senhor não tirou antes? Porque não tinha jeito. Mas sabe, o teu Deus, ele me incomodou, eu não consegui fazer mais nenhuma cirurgia, eu estou com mais de 10 cirurgias para fazer. E ele falou: ela pagou para você tirar, por que você não tirou? Ele não tirou, que era para mim morrer. E para testemunhar negativamente, é pregadora, mas morreu de câncer. E sabe, irmãos, quando eu fui lá para tirar, quando opera de câncer, tira o seio, põe aquela sacolinha lá pendurada. E quando eu fui lá para tirar, ele falou: eita, missionária do Brasil, a senhora está viva ainda? Ele viajou e deixou meu atestado de óbito pronto. E eu, então, o mapeamento de novo. E eu fui fazer o mapeamento, e quando eu cheguei lá, não havia nenhuma metástase. O Senhor tirou a metástase, tirou o seio que estava podre e queimou as metástases. Então, irmão, ladrão da alegria. Sabe por quê? Naquela semana eu tinha realizado um sonho meu. Meu sonho, o pastor Primo trabalhava na General Motors. Meu sonho é que ele tirasse um Chevette 0
E lá, o funcionário tira o carro, paga mais barato e paga parcelada, perdi de vez. E, na véspera de eu saber toda a notícia que eu ia morrer, chegou o carro. Que alegria que eu tinha com aquele carro. Quando ele tirou o seio, eu vim aqui na doutora Maria Aparecida, que é ginecologista, e falei, doutora, eu quero que a senhora faça uma coisa para mim. Ela falou o quê? Eu falei, eu te dou o carro zerinho, está aqui o documento. A senhora arranca o outro seio, que eu não vou dar mais de mamar. Nunca dei. E ela falou, não, isso é agressão, não pode fazer isso. Faz. E tira. E ela não tirou, só tirou um. Então, irmãos, e é assim, o diabo quer roubar a sua alegria. Não deixe, não deixe. Lute, quando vê ele chegando, roubando a sua alegria, e você diz, para lá, Satanás. E a Bíblia diz assim, resista a ele. Lembre sempre no Salmo 118, de 10 a 14. Mostra 4 ataques. 3 você pode fazer em nome do Senhor. Um é o Senhor pessoalmente. Quando canta, que ele canta assim, ele me mandou vir, ele mesmo veio. É confirmação dessa palavra. Ele vem para te tocar, porque ele é maravilhoso. Vamos colocar em pé. Eu estou feliz por ver como é que está lá, filho. Você trabalhou aonde? Fala alto. Nosso missionário. Dá um abraço nele. Eu estou feliz. Você vai continuar, não? Vai continuar. Está com um chamado missionário. Isso ferve no meu coração. Se eu tivesse conhecido missões antes, eu nem tinha casado. Eu ia ser missionário, andar pelo campo todo, pregando o evangelho. Mas aí eu não teria o Michel, não teria o Jacques, não teria Thalita, não teria Amada, não teria Gisele, não teria o Dan, e não teria os meus netos, que vocês podem ter netos bonitos, mas nenhum são igual aos meus. Vamos orar. Estou feliz por você. Conversa um pouquinho comigo, viu, Robson, antes de ir embora. Eu oro por você. Você está na minha agenda de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Oh, meu Deus e meu Pai. Assim como os benefícios do Calvário são 4, o inimigo preparou 4 ataques para dizer que as promessas do Calvário não são verdadeiras. Mas, Pai, aqueles que confiam no Senhor, a sua palavra é confirmada a cada dia. Paizinho querido, ladrão da alegria, quer roubar a nossa alegria. Mas nos ajuda a agir como o salmista agiu. No nome do Senhor, mandá-los embora, os resistir, os vencer pelo teu poder. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos a cada dia a te conhecer mais e melhor. Ajuda-nos, ó Deus, pelo teu poder. Pai, a tua voz é diferente de toda voz, porque o próprio Saulo percebeu que era uma voz com toda a autoridade. Meu Pai, que esta voz ressoa no nosso ouvido, através do teu poder, e nós te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.